existe uma doutrina pura, que é a doutrina da fé do Filho de Deus, o qual se fez o Filho do homem. O Filho de Deus que se tornou carne e morreu na cruz por nós. É o terceiro dia da história dos mortos. É dali que vem todas as saídas da vida. Todas quantas promessas há de Deus dependem desta doutrina e desta fé. Aleluia. Podemos ensinar outras coisas, mas tem que ser em torno desta fé e dessa doutrina. Assim como esta casa toda, temos muitas saídas e muitas alianças, mas toda esta casa está fundada sobre uma fundação, sobre um fundamento. E toda parte que foi criada e foi construída fora do fundamento, uma parte que não tem fundação, mais dia, menos dia, e aquela parte vai desabar. Aleluia. Há doutrinas que são criadas e elas não estão associadas à doutrina principal. E elas vão aparentemente apresentando resultados, mas em pouco tempo eles perdem resultados, porque quando começaram a dar resultados é porque estavam associadas à doutrina principal. Mas eles não se aperceberam que o que dava vida àquela doutrina era, na verdade, a doutrina principal, que é o alicerce. Então, quando começaram a ver que a doutrina que eles criaram estava produzindo vida, eles começaram a ignorar a doutrina principal. E quando começam a adotar a doutrina principal, eles ficam somente ligados àquela doutrina secundária. E a doutrina secundária só depende da principal. E se não está associada à principal, menos dia, mais dia, aquela doutrina começa a parar de dar frutos. Aleluia. E começa a ser problema para a doutrina principal. Porque aquela parte da casa que não está necessariamente ligada, ela quando começa a inclinar, aleluia, ela começa a rachar-se e a inclinar, começa a criar aberturas em que a água da chuva começa a atacar a fundação. Se não tivesse aquela queda e aquela parte que está caindo, não haveria brecha que leva a água da chuva em direção à fundação. Aleluia. Alguém está percebendo? Então, vamos ficar firmes. Vamos perceber o que vou ensinar hoje. Vamos perceber que nós temos que estar na fé, temos que estar na doutrina e permanecer nela com o propósito do coração. Amém? Inclina a tua cabeça e diga: Senhor Jesus, abençoa a tua palavra. Espírito Santo, és bem-vindo. Nós chamamos. Diga: Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela obra da salvação. Aleluia. Nossa palma de luz. Aleluia. Glória a Deus. Estamos em Lucas 8. Lucas 8, vamos para o capítulo, versículo 4. Leia-se a escritura. E, agitando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, e disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, sendo por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente, comecem a perceber, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Para que o quê? E qual é a mensagem que nos dá a salvação? Quando nós queremos crer. Aleluia! E veja que aquele que semeia, semeia a palavra. E quem é aquele que semeia? Em outro livro diz que o semeador é o filho do homem. E ele semeia a palavra.
E aqui está dizendo que essa palavra não é qualquer palavra, é a palavra que quando nós cremos nela somos salvos. Então não é qualquer palavra. Se eu te ensino acerca do batismo com o Espírito Santo, você é salvo pela palavra do ensino do batismo com o Espírito Santo? Não. Quem é salvo por quem é ensinado como se cura os enfermos? Ninguém é salvo por isso. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Porque quem confessa Jesus Cristo e quem quer que Jesus é o Filho de Deus, nós somos salvos. Então não é qualquer palavra que se fala na igreja que é a palavra pela qual somos salvos quando cremos nela. Não é qualquer palavra que se fala na igreja, é a semente que o Senhor vai semear. Há uma semente que o Senhor vai semear. E é essa palavra de Jesus Cristo que prega ao povo de Deus. É esse o acesso à verdadeira semente pela qual nós somos salvos quando cremos. Alguém percebeu? Uma salva de palmas para Jesus. Porque às vezes quando ensinamos as coisas, isso é verdade. Ali a Bíblia é tudo que nós ouvimos. Não. Todas elas também são importantes, mas não são a base do Evangelho. Ali tem a base do Evangelho, da qual dependem as outras. E se as outras são pregadas sozinhas, elas morrem no caminho. Alguém percebeu? Alguém percebeu? Alguém percebeu? Glória a Deus. Então, continuando no versículo 12, foram pedidos assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que ouviram a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouvindo e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu na boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, quando falei, eu fiz todos nós percebemos de que a palavra é a palavra pela qual nós somos salvos quando cremos nela. Não é qualquer palavra que nós falamos, mas existe a palavra que nos dá a salvação. Quando nós cremos nela. E a Escritura diz: Jesus Cristo fez muitos outros sinais, mas estes foram escritos, aleluia, para que todos nós crescemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome, que é a salvação, a vida, aleluia. Porque quando nós pecamos em Adão, nós morremos, aleluia. E hoje nós fomos prometidos que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós vivemos e vivemos para sempre, aleluia. Então é esta a salvação, e essa salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Alguém está percebendo? Está escrito em Romanos, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois diz: como invocarão aquele em quem eles não creram? De modo que precisamos crer nele para invocá-lo. Só que diz que invocar o nome do Senhor. De modo que nós temos que crer que ele é o Senhor. E na verdadeira palavra não vem o Senhor, no hebraico vem Jeová. Quem invocar o nome de Jeová será salvo. E como invocarão aquele em que eles não creram? De modo que nós precisamos crer que ele é Jeová, para que possamos invocar o nome dele. Aleluia. Aqui está percebendo? Então, depois diz: como invocarão aquele em quem? Não são várias doutrinas, é em quem? Quem? É uma pessoa. Como invocarão para receber salvação? Há uma pessoa.
E nós pegamos essa palavra, pegamos o trecho, não pegamos o contexto, começamos a aplicar para qualquer assunto da vida e dizemos, se nós confessarmos, se nós e nós vamos ouvir a palavra, então nós vamos ter fé. Aí não está escrito qualquer fé, está escrito a fé é preciso que seja pela palavra. E já vimos que a palavra é aquela que nos faz nós cremos em quem? Aleluia! Aleluia! Para nós cremos que Jesus é Jeová, para que então o confessemos, o invoquemos, porque só quando invocamos é quando recebemos salvação. Aleluia! 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 Agora, ele diz que a semente caiu no caminho. O homem, quando estava a semear, ele não se importava como estava a semear. Ali, estava a ver aqui, cultivaram aqui e semearam. Amém? Mas ela, digamos que a pessoa estava a semear, só estava a tirar a semente. Estava a tirar a semente. Então, alguma semente caiu aí no caminho, onde passam carros, onde passam pessoas. E aquela semente não pode dar fruto. Ali. Então diz que aquilo é a semente, quando é semeada, o diabo vem, eles não entendendo. Ali. Versículo 12. E os que são juntos do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira eles do coração a palavra para que não se salvem crendo. Aleluia. Então, ela tira junto do caminho. O diabo tira a palavra. Então você encontra aqui o pregador, o crente, a igreja já não consegue crer que não consegue saber que a palavra que o Filho do Homem semeia é aquela palavra que quando nós cremos nela somos salvos. Aleluia. E nós acabamos de ver agora que a palavra que nós cremos nela somos salvos é aquela que diz que Jesus Cristo é o mesmo Jeová que Jeová. Para que, invocando o nome do Senhor, invocando o nome de Jeová, que é Jesus, possamos receber salvação. Aleluia. Como crerão naquele que eles não creram? Aleluia. E como crerão? Aleluia. Como invocarão aquele que eles não creram? E como crerão naquele de que eles não ouviram falar? Aleluia. Eles não ouviram falar dele. E é por isso que a fé é pelo ouvir. Nós temos saído para pregar e para ensinar essa verdade, para que as pessoas crendo possam receber salvação. Aleluia. 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 Glória a Deus. E ele segue dizendo: e os que são sobre pedra, esses são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz em si mesmos, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Ali, esse é outro grupo. Ok, eles no princípio creram. E nós já dissemos que a tentação não são só as atrações das coisas da vida. Tentação não é só isso. Ali, tentação são os vários problemas da vida. Há tentações, pobreza é uma tentação. Ali é uma tentação. Diz que o Filho do Homem foi tentado com todo tipo de tentação, mas sem pecado. Porque os problemas também vieram para Jesus, mas ele não tinha nenhum pecado. Os pecados é que trazem as maldições. Mas Jesus sofreu as mesmas maldições que nós, as mesmas tentações que nós, as mesmas frustrações que nós, mas ele não tinha pecado. Porque ele estava tomando sobre si a nossa tentação, a nossa iniquidade, as nossas condenações estavam caindo sobre ele. Não eram dele, não eram para ele, porque ele é sem pecado. E os males são para nós, os pecadores. Ali, então, a tentação vem. Você creu na palavra, creu na fé de Jesus, e foi dito que por esta fé você será salvo, por esta fé você entrará em benefícios da vida, a mão de Deus estará sobre ti.
vir. O que acontece? As pessoas desviam-se da palavra. Começam a dizer, não, essa palavra não é salvação, essa palavra não cura, essa palavra não liberta, essa palavra não ajuda, essa palavra não abre caminhos, essa palavra não faz nada. Teremos que associar a outras palavras, teremos que associar a outros ensinos, teremos que seguir outras coisas para ajudarmos a isso, porque essa palavra não nos dá vida, essa palavra não nos dá fruto. É isso que as pessoas começam a pensar. E a Bíblia está dizendo, esses foram aquela semente que caiu em cima de pedras. Ali, quando a água da chuva chega, ela até levanta-se, ela até tenta sobressair ali, mas quando o sol chega, ela se queima. O sol aqui está aparecendo como tentações, como problemas. Ela se queima, e quando se queima, morre, porque não tem raiz suficiente. Ali, e os que estão na fé e permanecem na fé do Filho de Deus e dizem que esta é a palavra de onde saem todas as promessas, de onde vêm todas as promessas e todas as bênçãos, essa pessoa mantém-se firme, porque essa pessoa tem raiz, e não importa qual é o calor do sol, nunca vai derrubar. Ele continua firme porque tem raízes profundas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Depois tem que cair entre os espinhos, versículo 14. E que caíram entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aleluia. Dão fruto. Não abandonam, porque não abandonam a palavra. E porque não abandonam a palavra, eles dão fruto. Mas não dão fruto com perfeição, porque as riquezas vendam os olhos, desvendam os olhos e eles se atrapalham. Os cuidados da vida, os deleites da vida, deleites são brincadeiras, aqui eles chamam de corrupção. Os deleites da vida, ali, então o que acontece? É um crente, é alguém que segue a verdade, segue a palavra e começa a dar fruto, mas não dá fruto com perfeição. Ali, está semeado entre espinhos. Quando você lança uma semente onde é espinhosa, aliás, aquela semente vai levantar-se um pouco, mas quando chegar no tamanho ali onde começam as espinhosas, há de morrer. Não vai poder dar fruto com perfeição. Alguém está percebendo? Por causa dos deleites da vida. Aliás, por causa dos enganos das riquezas. Aqui, porque é rico, já não se importa mais com Deus e fica rico no mundo, mas pobre para com Deus. E se nós somos pobres para com Deus, não somos como Deus quer que nós sejamos, aleluia, nós paramos de produzir frutos, ou produzimos frutos, mas os nossos frutos não são com perfeição. Aleluia, esse é o grupo, mas veja, a palavra semeada é a mesma. Sobre um cenário, Satanás tira, e você começa a procurar qualquer doutrina para dizer que é através dessa doutrina. Satanás tirou o quê? A semente. Amém. Aleluia. O outro grupo é aquele que caiu em cima de pedra, e quando cai em cima de uma pedra, tem uma raiz pequenina. E quando vem água, ele até tenta levantar-se, mas depois, com o ardor do sol, não produz fruto porque queima-se e morre. Esses são aqueles que, estando nesses lugares, estando semeado ali naquele lugar que é na pedra, o calor do sol, aleluia, vem e os sufoca. O calor do sol são problemas da vida. Há alguns que quando os problemas da vida vêm, não conseguem permanecer na festa. Aleluia, não conseguem permanecer na festa. Já começa a saber. Há uma bruxa perigosa, Angônia, aquela cura tudo. É crente. De
repente vai a Antônia, já vamos. Porque é uma semente que foi semeada em cima da pedra e não tem raízes. Quando os problemas da vida vêm, ele abandona a fé, abandona a palavra e vai procurar de outra maneira, outras doutrinas, outras mensagens. Começa a dizer, a fé não é suficiente, precisamos das obras da lei. Pela lei ninguém será salvo. E a lei simplesmente sufoca a palavra da verdade. E veja que a escritura diz que os que estão debaixo da lei são bastardos. E o bastardo, a escritura diz de certa maneira, né? Como por doutrina, diz que esse bastardo não é filho. Aleluia! Mas depois vamos chegar nesse ponto que já te dei ensinar. Porque são filhos da escrava e não filhos da livre. Alguém está percebendo? Alguém está percebendo? Então, vamos tentar ficar firmes na palavra da verdade. Aleluia! Versículo 15 diz, e a que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Quando você tem esta fé e fica firme nela, você começa a produzir fruto constantemente e com perseverança. Aleluia! Aleluia! A palavra vem, você creu no Filho de Deus, você ficou honesto com a palavra, ficou profundo com as raízes, e o que diz a Bíblia? Você começa a dar fruto com perseverança, e você começa a produzir, e a produzir, e a produzir, e a produzir. E porque nós, os que somos de Cristo, a Escritura diz que fomos semeados em onde tem águas. Aleluia! Vamos ver isso depois em Salmos 1. Que diz, bem-aventurado é o varão, aleluia, que não se acende na roda dos escarnecedores. Aleluia, está falando do crente, o que está na fé, aquele que abraça a fé de Cristo. Diz que nós somos plantados à beira das águas e damos frutos em todas as estações. Aleluia, aleluia. Então nós somos essa semente que damos frutos em todas as estações. Só e somente só pelo fato de permanecermos com a palavra, firmes com a palavra, e não nos afastamos nem para a direita, nem para a esquerda, nem por causa dos deleites da vida, nem por causa de riquezas, nem por causa de tentações e perseguições. Ali nós continuamos firmes, continuamos sérios, continuamos alicerçados, continuamos abraçados com a verdade. Aleluia! 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 Aleluia, amém. Aleluia, amém. E a Bíblia diz que o espírito de fé, aleluia, o espírito de fé é este. Crê, por isso falei. Um crente que não frequenta a igreja, um crente que não abraça a verdade, um crente que não lê a Bíblia, um crente que não se importa, esse crente está fraco. Esse crente não pode produzir fruto. Aleluia! Esse crente está totalmente embaixo, porque o espírito de fé é crer, por isso falei, se você creu, por que não se associa àquilo em que você creu? Se você creu. Jesus disse a Pedro que você vai pregar 3 vezes antes do galo cantar. Mas Jesus não disse, mas Pedro não negou Jesus dizendo, eu não creio que você é o Filho de Deus, eu não creio que ele é o Filho de Deus. Não, simplesmente disseram, você também pertence a ele, você também é da igreja dele, você também você crê naquilo que ele ensina, eles não conhecem a pessoa. Não sei de que você vai falar. Não, eu te vi também com ele, eu te vi, você ia no mesmo grupo, você estava lá, até você é que cantava mais alto lá, ele eu não conhece. Ele negou por negar associar-se a ele, não porque não queria nele, mas não queria se associar, não queria ter nenhuma ligação com ele diante das pessoas. Alguém está percebendo? Alguém está percebendo? Era crente e fervoroso, mas estava em casa com a porta fechada, mas quando as pessoas lhe viram, ele não queria ser associado. Alguém está percebendo? Ele não queria que ninguém soubesse que ele anda na igreja, que ele é cristão. Ali, eu penso que há alguns que dizem,
eu vou ser cristão e forte sem sequer pisar na igreja. Isso é mentira. Aleluia. Aleluia.